Olá, bom dia, nobres estudantes, tudo bem? Pessoal, vou gravar uma videoaula curtinha aqui, viu, e rápido também, para ajudar vocês aí na resolução das questões e até para fazer a revisão, né, para a prova de hoje, Ciência da Natureza. Já desejando aí uma excelente prova para vocês, viu? Espero que vocês consigam se sair bem. Então vamos lá, sem mais delongas, né, eu vou falar rapidinho aqui para que vocês consigam resolver as questões. Então vou fazer uma revisão rápida aqui, ó. Primeira questão da atividade que eu passei para vocês de revisão, ela fala sobre a questão do heredograma, ok? Então, nesse heredograma aqui, nós temos a simbologia, que vocês já conhecem, né? Quadrado, sexo masculino, feminino, casamento, isso vocês já entendem. E aí, vamos para o comando da questão. A questão diz que o heredograma é a representação simbólica da família, né? E ela segue um padrão, né? Observa-se a presença de indivíduos normais, fala aqui sobre indivíduos normais para a visão e também de indivíduos que podem ser míopes. Míopes seria a pessoa, nesse caso, afetada, né? Pela análise do heredograma, podemos concluir que... Então, o que é que nós podemos fazer para resolver esse tipo de questão? Nós temos que analisar se nós temos, nesse heredograma aqui, pessoas se os pais são iguais e têm filho afetado. Recordem essa informação, viu, galera? Isso vai ser importante para vocês. Sempre que nós tivermos pais que são iguais, né, e que eles têm filho que é diferente deles, obviamente os pais sempre eles vão ser heterozigotos. Então, no nosso caso aqui, nós temos o indivíduo 1 e 2 que não são afetados, 1 e 2 não são afetados, e tem filho afetado. Então, nós sabemos que o indivíduo 1 é heterozigoto, o indivíduo 2 também é heterozigoto. E, obviamente, quem é afetado aqui é o homozigoto recessivo. Como representa uma família, não é uma hierarquia, então nós sabemos também que aqui é recessivo e que o 7 também é recessivo. O indivíduo 5 e 6 são pais também, né? A mulher e o homem. A mulher 5 e o homem 6. E tem 2 filhos afetados logo, então, obviamente, os 2 também são heterozigotos. Sobrou para a gente o indivíduo número 3. Eu pergunto para vocês, é afetado? Não, ele não é afetado. Então, ele tem pelo menos um azão, ok? Então, vai ser simplesmente azão traço, porque esse azão pode ter vindo do pai e também pode ter vindo da mãe. Quando há essa dúvida, né, não dá para saber se ele é homozigoto dominante ou heterozigoto. Então, nesse caso, vai ficar somente azão traço mesmo, ok? E aqui nós já podemos resolver a nossa questão por esse comando. Vamos ver aqui. O item A diz que o casal 5 e 6 ele tem probabilidade nula de ter um descendente normal. O casal 5 e 6 é esses dois aqui, ó. Não é isso? 5 e 6. Como é que eu posso saber, professor, se eles têm possibilidade ou probabilidade nula? Fazendo o cruzamento. Então, eu tenho aqui os indivíduos são heterozigotos, então vai ficar azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Fiz rápido porque eu imagino que vocês sabem fazer esse tipo de cruzamento, né, há muito tempo. Então, a chance de ter indivíduo normal é nula? Não, eu tenho aqui 3 possibilidades, né, no total de 4, de ter indivíduo normal. Então, seria, nesse caso, 3 quartos e não nula. Então, está eliminado o item A. Item B, os indivíduos, ó, plural, né, galera? Os indivíduos do sexo masculino são heterozigotos. Então, quando disse os, são todos, né? Então, todos são heterozigotos. Esse aqui é heterozigoto, né? Mas nós temos, por exemplo, o indivíduo aqui de número 4, ó, que não é heterozigoto. Ele não é heterozigoto. Então, nesse caso, esse item também ele está errado, o item B. Não é o item B. O item C. Os indivíduos, os também no plural, né? Os indivíduos do sexo feminino são recessivos. Será? Esse indivíduo aqui é o indivíduo 5, por exemplo. Ou pegar o 2 aqui, ó. O indivíduo 2 é sexo feminino, contudo é heterozigoto, não é isso? Então isso não é verdade. O item D, o indivíduo de número 5 é um homozigoto dominante. 5 é esse aqui, né? Ó, é a mulher. Então, ela é um homozigoto dominante? Não, ela é heterozigoto. Então, só sobrou um item para a gente aqui, que nesse caso é o item E, não é isso, galera? Então, o nosso item E aqui vai ser o gabarito para a questão. E ele diz que os indivíduos 1 e 2 e 5 e 6 são heterozigotos. Podemos confirmar, o indivíduo 1 e 2 é heterozigoto, 5 e 6 é heterozigoto. Gabarito, item E, viu? Item E. Vamos para o próximo item rapidinho. Aqui nessa questão, a de número 2, fala sobre uma doença chamada de fibrose cística, não é isso, galera? Ele diz que essa fibrose cística é uma doença autossômica, né?
essa doença vai ser uma doença autossômica recessiva, mas aqui só diz que é autossômica, não acontece em cromossomos sexuais. Uma doença autossômica, qualquer célula, exceto o gameta. Aí diz, ó, esse distúrbio causa uma viscosidade de muco nas vias respiratórias e aí pode provocar a morte prematura do indivíduo. Atenção para esse ponto, porque a questão diz aqui, vou até colocar de vermelho, a questão diz que um casal normal teve um filho que morreu com fibrose. Então, recordem o item da primeira questão. Casal normal significa que o homem e a mulher são normais e pode ter aqui um filho ou filha afetada. O que é que nós podemos perceber? Que casal igual, normal, com um filho afetado, automaticamente os pais a gente sabe que eles são heterozigotos. Vou até colocar aqui. Deixa eu puxar um pouquinho aqui a minha tela que afastou. Os pais são heterozigotos. Então, vamos voltar aqui. Os pais são heterozigotos. Aí diz ele quer saber qual é a probabilidade do segundo filho, né? Ele ter, atenção, que tem 1 ano de idade e é normal. O filho já nasceu? Já. Ele tem 1 ano de idade. Isso vai ser importante para a gente, viu? O filho nasceu, ele tem 1 ano de idade, ainda diz que ele é normal. Então vamos lá, fazendo o cruzamento. Eu vou ter esse genótipo. Estou fazendo rápido porque eu suponho. Eu imagino, suponho, é meio estranho, né? Eu imagino que todo mundo já saiba fazer isso, né? Então vamos lá. A questão quer que o indivíduo seja. Qual é a probabilidade do segundo filho que tem 1 ano de idade e é normal ser portador? Ah, tem mais uma informação, né? Ser portador do gene. Então vamos lá. Me diga, se o indivíduo que nasceu desse casamento aqui, desse pai, se ele é normal, obviamente ele não pode ser isso, né, galera? Aqui ele apresentaria a doença, mas ele já nasceu, tem 1 ano de idade e é normal. Então, excluímos essa possibilidade. E diz agora que esse indivíduo ele é portador. Então, se ele é portador do alelo, ele carrega o alelo. Então, quem é portador aqui? Esse aqui é portador e esse aqui também é portador. Então, tem um total de 2. Em quantas possibilidades, professor? Disse em 4? Não, porque ele não pode ser isso. Ele é normal e já nasceu, não é isso? Então, é 2 em 3 possibilidades. Então, nosso gabarito, item D. Viu? Nosso gabarito é item D para essa questão. Item 3. A mesma instituição que faz a prova do SSA para vocês, uma questãozinha, né? Da UPE. Diz assim, ó. Também fala sobre a miopia, né? Que é uma doença causada por um gene recessivo autossômico. Então a galera já sabe que uma pessoa que é míope, por exemplo, míope, ele é do tipo Azinho, o genótipo dele. Aí diz que ele. Um casal, o comando importante para a gente é esse: um casal com visão normal, cuja mãe, atenção aqui é a mãe, viu? Ó, cuja mãe era míope. Então vamos imaginar que aqui é o casal. Não precisa fazer estereograma, obviamente. E aqui imagine que está a mãe, né? Aqui os possíveis filhos. Imagine que está a mãe. Essa mãe, obviamente, ela é míope. Então, olha só. Diz que eles tiveram 3 filhas. É irrelevante esses 3 filhos. Tiveram as 3 filhas, mas isso não vai fazer diferença. E todas tiveram visão normal, ok? Aí diz, qual é a possibilidade do próximo filho, que é um evento independente, ser do sexo masculino e ter visão normal, ok? Quer saber qual é a possibilidade. Então, nesse caso, o que é que a gente tem que fazer? A mãe aqui, dos 2 indivíduos aqui, ela só pode doar o quê? O azinho. Pode doar o azinho para esse e o azinho para esse. Eles são afetados, professor Edilson? Não. A questão diz que o casal aqui é normal. Então, com certeza, eles também têm o azão. Vou colocar aqui em cima. Eles têm azão e azinho. Esse é o genótipo deles. Vou fazer o cruzamento aqui. Vocês já sabem fazer isso, né? Já estão, inclusive, cansados, mas já estamos na reta final desse assunto, meus caros. E aí, nós fizemos o cruzamento. Aí diz que ele quer saber qual é a possibilidade do filho ter o sexo masculino. Probabilidade é igual... Para ser sexo masculino, é meio, né? A galera costuma chamar de 1/2, mas na realidade é meio. E, ao conectivo I, conjunção aditiva, né? Você estuda lá no português, com Maiara. Então, vezes visão normal. Então, visão normal seriam 3 aqui, né? 1, 2, 3, em 4 possibilidades. São 3 quartos. E aí, é só correr para o abraço e dizer que a probabilidade aqui é 1 vezes 3, que é 3, e 2 vezes 4, que é 8, né? Então, gabarito, item D também. Ok? Qualquer dúvida, podem entrar em contato se quiser. Estou em outra escola, mas aí vocês podem, a qualquer momento, se precisar, pode ligar. Questão de número 4.
Diz assim, ó, um homem apresenta o seguinte genótipo. Está aqui o genótipo da criatura e sua esposa também tem o seguinte genótipo. Lembrando que aqui eu estou analisando uma, duas, três, quatro características, ok? Fiquem atentos a isso. Aqui eu tenho um indivíduo, estou analisando quatro características para esse quatro par de alelo. Qual é a probabilidade desse casal vir a ter um filho do sexo masculino? Olha só, quer saber a possibilidade de ter um sexo masculino, ou o conectivo ou, conjunção alternativa, não é isso, galera? Lá do português também, né? Ou ora, nesse caso, o ou nosso é uma conexão, um conectivo que faz com que a gente some as possibilidades, vocês já sabem disso. Quer que ele seja do sexo masculino e ainda seja portador do gene. Agora, atenção, aqui ele diz que o gene tem que ser Bzinho, Bzinho, ok? Por que isso vai ser importante, professor? Isso para mim. Porque esse gene é o específico. Então, se ele quer que eu procure Bzinho, Bzinho, por exemplo, o A para mim vai ser irrelevante. O C vai ser irrelevante. O D também. Então, eu não vou me preocupar com esses dois aqui, ó, com esses três. Porque ele quer especificamente o gene Bzinho, Bzinho. Então, vamos lá. Possibilidade de ser do sexo masculino é meio. O conectivo é ou. Se é ou, é mais. Não é isso? Mais. Qual é a chance dele ser portador? E agora, professor, como é que eu sei isso? Fazendo o cruzamento. É esse gene aqui, ó, com esse. Fazendo aqui do lado, Bzão, Bzinho, cruzado com Bzão, Bzinho. Vocês já sabem isso. Fazer rápido. Pronto. Ele quer que seja especificamente Bzinho, Bzinho. Então, existe uma em quatro possibilidades. Então, aqui vai ser um quarto. Pronto, professor, isso é só somar, né? Colocar aqui 2 mais 4, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 6. Que conversa é essa? 2 mais 6. Não pode errar uma questão dessa não, viu, galera? É só, vamos corrigir aqui, porque isso não é gabarito. Quando isso acontece, vocês sabem, deixa eu apagar aqui, vocês sabem que não é assim que se faz. Ou, deixa eu ver se eu consigo de novo. Tá bugando aqui. Vamos lá. Vou riscar isso aqui. Aqui embaixo tem um 4, não é isso? Tá sem querer apagar direito, vou fazer aqui. Minha probabilidade é igual a um meio mais um quarto. Lembrem, galera, lá da matemática, da professora Geógena, que na operação com fração, nós procuramos o MMC. Então, aqui eu vou fatorar o 2 e 4. Vou fatorar 2 e 4. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Para apagar aqui está sendo uma bronca. Mas vamos continuar. Eu vou fatorar 2 e 4. Então, como é que eu fatoro, professor? Eu vou procurar os números primos, né? Vou fatorar por 2, por 3, por 5, por 7, por 11 e etc. Certo? O número primo é um número que possui dois divisores, que é o 1 e o próprio número. Então, aqui, 2 por 2 é 1. Acabou aqui. 4 por 2 é 2. E 2 por 2 é 1. Então, acabou aqui também. Então, fiquei com 2 e 2. Então, multiplica. 2 vezes 2 é 4. Eu estou fazendo rápido porque eu imagino que vocês sabem isso da matemática. E aí, eu vou pegar agora a minha possibilidade, é igual a 4 no MMC, faço um tração grande, coloco o 4 aqui embaixo, e agora eu vou multiplicar e dividir, viu, galera? Fiquem atentos, porque aqui o que, é que eu faço, professor Edilson? Eu pego esse número aqui e divido por esse, ó. Primeiro uma divisão. 4 dividido por 2 é 2. Aí eu coloco, imagino 2 aqui, 2 vezes 1, então primeiro eu divido, depois multiplico. 2 vezes 1, 2. De novo, galera, ó. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 1 é 2, tá aqui. No meio o sinal é mais. 4 dividido por 4, esse para esse, ó. 4 por 4 é 1, e 1 vezes 1 é 1. Pronto. Agora simplesmente eu pego as minhas probabilidades e multiplico. Aliás, somo, né? 2 mais 1 é 3, e embaixo eu vou ter o 4. Minha resposta é 3 quarto. Então, item B é o nosso gabarito. Tranquilo? Item B é o nosso gabarito. Vamos para o próximo item. Estou fazendo rápido para que o vídeo não fique tão longo. A questão 5 fala sobre o local específico, que é conceito básico de genética, viu, galera? O local específico quando o gene se encontra em um cromossomo é chamado de quê? Bem tranquilo essa questão aqui, esse item. Não significa que vai cair esse item na prova, mas é para vocês terem a noção de conceitos básicos de genética. Então, olha só. Híbrido, vocês já sabem essa terminologia, é a mesma coisa que heterozigoto, beleza? Cromátide é nada mais do que quando eu tenho um cromossomo. Imagine que aqui seja um cromossomo com um centrômero no meio aqui. Cromossomo nada mais é do que o DNA compactado, viu, galera? Imagine que aqui eu tenho um cromossomo, ó.
Esse ponto aqui que eu estou colocando, deixa eu colocar de outra cor. Esse ponto aqui no meio é o que eu chamo de centrômero, a região do centro do cromossomo. Obviamente não precisa ser o centro, viu? Tem regiões diferentes, dependendo do tipo de cromossomo. Se é acrossomo, se é telocêntrico, acrocêntrico e aí vai. Mas o que interessa saber é que quando eu digo cromátide, é quando o cromossomo se divide e ele forma dois cromossomos separados. Eu posso chamar de cromátide ou ainda posso chamar de cromossomo filho, mesma coisa. Locus é a nossa resposta, viu? Então lembre que local começa até com L, é aqui, ó. Locus, local é onde o gene se localiza no cromossomo. Por exemplo, se eu dissesse que nesse cromossomo A aqui, imagine que aqui é um cromossomo. Cromossomo A, tá aqui. Cromossomo A, e eu coloco um gene aqui, sei lá, X. Eu digo que o local, a posição onde esse gene está encontrado aqui, é o que eu chamo de locus gênico, beleza? Alelo, vocês sabem que são versões diferentes para o mesmo gene presente em cromossomo homólogo. O que é cromossomo homólogo, professores? Cromossomo do mesmo tamanho. Posso colocar aqui, por exemplo, o gene X e o Y, e dizer que aqui é o cromossomo Bzão, por exemplo. Então, desses dois cromossomos, eu posso dizer que o cromossomo A e B são cromossomos homólogos, têm o mesmo tamanho, e o gene X, nesse caso específico, e Y, tem a mesma altura, então eu chamo ele de gene alelo, viu? Então, gene alelo são genes que ocupam a mesma posição em cromossomos dito homólogo, beleza? E centrômero é um conceito lá do primeiro ano que diz que é simplesmente o centro aqui do cromossomo. Por exemplo, fiz um cromossomo aqui e coloquei o centrômero aqui. Fiz outro cromossomo e coloquei o centrômero. Só isso, certo? Cromossomo A ou B, não interessa a terminologia aqui. É o local onde a parte específica da divisão ali do centrômero se encontra no cromossomo, beleza? Necessariamente, não significa que é o centro, viu, galera? Não é o centro. Então, é um termo que nós usamos na genética, mais especificamente lá do primeiro ano. Vamos lá, ó. Questão 6. Nós temos um heredograma, né? De novo, aqui vai falar sobre fibrose cística. Agora, diz pra gente que é uma anomalia recessiva, não é isso? Então, se é recessiva, então quem tem fibrose cística, obviamente o alelo vai ser azinho, azinho. Pode usar a letra que vocês quiserem, só um exemplo. Aí, especificamente, diz que a mulher 3, ou seja, da terceira geração, e 4, então, é esse indivíduo aqui que ele quer, ó, espera uma criança, diz que espera uma criança. Aí o ultrassom revelou que já é uma menina, já sabe que é uma menina. Só que a questão quer saber qual é a possibilidade dela ter fibrose cística, beleza? Então vamos analisar. Vou apagar, não vou apagar, vou deixar assim mesmo. Então olha só, o que é que eu posso saber? As pessoas, o que é que eu posso saber? Não, perdão. O que é que nós podemos saber em relação a isso? Então aqui eu sei que essa tem fibrose cística, já que é uma herança recessiva, tá aqui, né, ó. Esse aqui também tem fibrose cística e esse aqui também tem, alelo recessivo. Como é que eu descubro o genótipo do indivíduo 4, que é o que eu preciso? Vamos olhar para os pais, né? Então, olha só. A mãe dela só pode doar o que para ela? O azinho. Ela é afetada? Não. Então, quem doou o azão para ela? O pai. Então, ela é azão azinho. Beleza? Só precisamos disso. Queremos descobrir quem? A filha. Ok? Então, vamos fazer aqui, ó. O nosso cruzamento vai ser o indivíduo heterozigoto, a mãe, esse aqui, ó, o 4, cruzado com o indivíduo que é o pai homozigoto recessivo, que é afetado. Então, fazendo o cruzamento, vou fazer rápido, que vocês já sabem fazer isso. Aqui é azão, azinho, azão, azinho, azinho, azinho e azinho, azinho. Ou, acabei clicando aqui no finalzinho e saiu. E aqui vai ser azinho, azinho, ok? Imagina que aqui é azinho, azinho, fica no final. E aqui é azão, azinho. Então, qual é a possibilidade desse indivíduo ter fibrose cística? Esses dois aqui pode ter, né, galera? Ó, então, eu tenho um total de 2 quartos. Mas, professor Edilson, não tem a resposta aqui 2 quartos. Claro que não tem, porque nós temos que simplificar. 2 quartos, né? É da matemática agora, né? 2 quartos divide-se por 2 cada um. E eu vou ter aqui meio, né, galera? Então, minha resposta é item C. Anotem aí, item C. Beleza? Vamos para o item da questão 7. Nós temos aqui falando sobre dois genes, né? Que verificou que Marcos possui o seguinte genótipo. Eu vou colocar aqui o genótipo de Marcos é azão, azão, bezinho, bezinho. E o genótipo de Luana, Luana, ela tem o seguinte genótipo. Ela tem o azinho, azinho,
e o Bzão, Bzão. Então, duas características sendo analisadas. Aí diz que eles possuem dois pares de alelos, né, que se segregam independentemente, está só dizendo aqui que é a segunda lei de Mendel, e diz que essa segregação ocorre na formação dos gametas, que confirma novamente a segunda lei de Mendel. Determine ele quer saber quais gametas, né, galera? Quais gametas esses indivíduos, quais gametas diferentes poderão formar, atenção, ó, poderão formar o filho desse casal. Então, quer saber do filho, né? Não é eles, é o filho. Então, como é que pode ser o genótipo do filho desse casal aqui? Vamos ver. Marcos pode doar somente que alelo? No que se refere ao A. Só pode doar o A. E Luana só pode doar o quê? O Azinho. E Marcos pode doar o quê? Para ele como alelo B. O Bzinho. E Luana, o Bzão. Poderia ficar fora da ordem, mas não teria nenhum problema. Beleza? Aliás, teriam dificuldade de encontrar a ordem aqui, mas ia aparecer os 4 tipos de gameta produzidos. Olha só, então nesse caso o filho, ele vai ter esse genótipo. O filho do casal, ele vai ser do tipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ok? Aí agora quer saber quantos tipos de quais os gametas. Então, vocês já sabem que aqui são 4 gametas, né? Ó, então pode produzir 2 aqui, multiplica é igual a 4. Só que eu preciso descobrir quais são esses gametas, quais. Então, simplesmente, quando eu tenho um alelo diferente, heterozigoto no início, eu separo aqui, Azão aqui, o Azinho aqui. Verifico. O próximo é heterozigoto? É, aqui é heterozigoto. Então, 2 traços. Um aqui, outro aqui, um aqui e outro aqui. E agora eu só repito as letras que aqui estão. Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. Pronto, encontrei os gametas. Um é Azão, Bzão. Esse aqui, ó. O outro é Azão, Bzinho. Esse aqui daqui para cá, ó. Azão, Bzinho. O outro é Azinho, Bzão. Aqui, ó. Esse com esse. Azinho, Bzão. E o outro, obviamente, é esse aqui, Azinho, Bzinho. É só procurar essa lista aqui, na ordem que aparece, e nós vamos ter como gabarito o item C. Tranquilo? É 4 gametas, né, galera? Então, aqui já, de cara já seria eliminado, de cara já seria eliminado, de cara. E aqui uma letra só é terrível. Nem precisaria fazer o cálculo para encontrar, viu? Porque aqui não pode ser só 2 gametas. Vocês sabem que são 4. Beleza? Vamos para outra questão. Vou tentar fazer rápido, que essa demanda um pouquinho mais de tempo. Fala sobre 3 características, né, levando em consideração a segunda lei de Mendel, e ele quer saber a proporção fenotípica. Então, olha só, quando nós temos o cruzamento entre um par de alelo na segunda lei, vocês já sabem fazer isso, vou fazer rápido aqui. Nós temos azãzinho e azinhazinho. Lembrem, recorde que aqui eu tenho um indivíduo que é do tipo azãzinho, eu tenho 3 aqui que é do tipo que tem pelo menos um alelo dominante. Então, sempre a proporção na primeira lei vai ser 3 para 1, quando os indivíduos são heterozigotos, ok? 3 para 1. Então, olha só, eu tenho 3 características e diz que essa característica, os 3 são híbrido, polihíbrido. O que significa que eu tenho 3 letras, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho e Czão, Czinho. 3 letras, beleza? Olha só, se eu quero calcular a primeira lei de Mendel, a proporção vai ser sempre 3 para 1, ok? Obviamente, uma vez só. Se eu tenho 3 características, é a mesma coisa que eu ter 3 para 1 elevado ao expoente 3. Ok? Eu posso fazer assim, ó. 3 para 1. Ao invés de eu colocar 3 para 1 mais 2 vezes, eu vou fazer aqui separado. Ó. Quando eu tenho 3 para 1 vezes 3 para 1, ou seja, 3 para 1 ao quadrado, quando eu tenho essa expressão aqui, eu multiplico muito simples. Ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3 é 3 e 1 vezes 1 é 1. Então, quando eu tenho duas características sendo analisadas, ou seja, elevado ao expoente, eu vou ter 9 para 3 para 3 para 1. Essa é a proporção da segunda lei de Mendel, 16 indivíduos. Então, ao invés de eu repetir 3 vezes, eu posso repetir uma vez um aqui e repetir a outra expressão já usando esse termo aqui, ó. Já usando o termo que está em destaque. Esse aqui, ó. Ok? Então, eu faço 9 para 3 para 3 para 1. E agora eu multiplico. 9 vezes 3, 27. 3 vezes 3 para 9. 3 vezes 3 para 9. 3 vezes 1 para 3. E aqui 1 vezes 9 é 9. 1 vezes 3 é 3.
1 vezes 3 é 3. E 1 vezes 1, esse último aqui, é 1. Pronto, então eu tenho aqui, deixa eu melhorar isso aqui, ó, é 27, viu? 27 para 9, para 9, para 3, para 9, para 3, para 3, para 1. Pronto, essa é a minha proporção. Vamos ver se bate com algum aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui essa parte. Tá tendo uma bronca só para apagar, então eu vou deixar assim mesmo. Olha só, a resposta aqui é 27 para 9, 27 para 9, para 9, 27 para 9 para 9. Aí aqui tem um erro, né, meus caros? Peço desculpas a vocês nesse erro aqui, mas isso não interfere muito no resultado aqui. Assim, a questão é que aqui nós não teríamos uma resposta para esse item, viu? Porque aqui tem um 9, né? E aqui tem um 3. Então, essa seria uma questão passível de erro, de anulação, ok? Então, mas o gabarito seria essa opção aqui, ó. 27 para 9, para 9, para 3, para 9, para 3, para 3, para 1, tá bom? Então, essa questão aqui, esse gabarito não condiz, nenhuma das alternativas aqui condiz com a resposta que seria obtida, tudo bem? Aí, para 3 características, não. Então, essa questão, se fosse na prova de vocês, ela seria anulada e todo mundo receberia o ponto por ela. Vamos para... Estou já encerrando. Essa daqui é só para procurar quantos tipos de gameto, né? Se é quantos tipos, então nós temos duas formas de fazer. Ou 2 elevado a n, onde n é um número de... Esse n aqui é o número de heterozigoto, né? O indivíduo heterozigoto. E aqui nós temos o indivíduo que ele quer que seja analisado. Então, olha só. Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho e Dzão, Dzinho. Como é que eu faço isso, professor Edilson? Tem duas formas. Eu posso fazer direto aqui nos gametas, que eu preferia assim, se fosse vocês. Faria assim, ó. Quantos gametas esse pode produzir? 2. Esse aqui só é um tipo de letra 1. Esse aqui, 2. E esse aqui, 2. É só multiplicar tudo. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 2 é igual a 8. Então, você pode produzir 8 tipos de gameta, gabarito letra C. Tudo bem? Ou vocês podem usar a fórmula. Como seria a fórmula? Eu vou pegar aqui o meu número 2, que é base, ó. 2 elevado a quanto? Quantos heterozigotos? 1, 2, 3. Então, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Beleza? Não tem nenhum segredo em relação a isso. Essa questão 10 fala sobre, de acordo com as leis de Mendel, o indivíduo com genótipo de acordo com as leis de Mendel, indivíduos com genótipo azão produzem gameta do tipo azão. Não, ó. Se o indivíduo aqui ele pode produzir 4 tipos de gameta, nós vimos na questão anterior, né? 4 tipos de gameta. Mas ele não pode ter só uma letra, galera, ó. Ele pode ser do tipo azão, bezão, o azinho, bezinho, mais uma letra só, não. Então tá fora, ó. Olha só, o indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, bezão, bezão, pode produzir gameta AB? Pode, né, ó. Esse com esse. Olha só, vou colocar aqui. Azão, azinho, Bzão, Bzão. Ele pode produzir gameta do tipo Azão, Bzão? Pode. Azão, Bzão aqui. Pode sim. Ele pode produzir gameta do tipo Azinho, Bzinho? Azinho, Bzão? Pode aqui, ó. Então ele pode produzir também gameta do tipo Azinho, Bzão. Tranquilo? Pode produzir até mais. Pode produzir de características diferentes. Mas esses dois aqui são viáveis. Certo? Na realidade não pode produzir mais. Seria só esses dois tipos de gameta mesmo. Então, esse aqui está errado, né? Porque se ele é azão, azinho, ele não vai produzir azão, azão. Esse aqui também está errado. E esse também não condiz, porque ele diz que pode produzir dois tipos de gamete, não é dois, é somente um. Aqui é um e aqui é um vezes um é um. Então, errado. Então, o gabarito para a gente é letra B, viu, galera? Letra B. Tá aqui. Vamos para a próxima. Questão 11. Eu vou tentar ser o mais rápido possível nela, viu, galera? Porque o tempo aqui está se esgotando. Mas olha só, nós temos semente amarela lisa e semente verde rugosa, certo? Aí, essa semente amarela lisa, vamos pensar assim. Se ela tem um Rzão, ela é amarela. Se ela é Rzinho, ela é verde, ok? Se ela tem o Yzão, ela Yzão traço é lisa. Se ela tem Yzinho, ela é rugosa. Rugosa, ok? Tá aqui, ó. Aí, olha só.
Esse indivíduo só pode doar o Rzão, esse só pode doar o Y, aqui é o gameta, viu, galera? Aqui é um gameta. E, obviamente, esse aqui também vai ser o outro gameta desse indivíduo. Ficou em cima aqui, mas dá para entender. Quando esses gametas se unem, eles formam um indivíduo com esse genótipo aqui, ó. Rzão com Rzinho, tá aqui. E Yzão com Yzinho, tá aqui. Esse com esse. Pronto. Aí, quando a gente faz isso, o comando da questão pergunta qual é a possibilidade desse indivíduo F1, aqui é F1, viu? É o primeiro filho que nasceu. Ele quer saber o F2, os filhos desse F1, como seria? Aí é só a galera saber que, nesse caso, seria fazer o cruzamento, né, de indivíduos com esse genótipo aqui, Rzão, Rzinho, Yzão, Yzinho. Deixa eu melhorar aqui, Yzão, Yzinho. Pronto, é isso. Ambos duplamente heterozigotos. Deixa eu ver se eu apago isso aqui. A borracha aqui tá terrível, viu? Então não vai dar certo apagar, não. Apagou. Então vamos lá. Esse aqui vai ser Yzão, Yzinho. Pronto. Então eu posso fazer só a parte do R. Rzão, Rzinho. E aí eu faço... Vocês já sabem fazer isso. Rzão, Rzinho. Rzinho. E pego agora a parte do Y. Vou fazer de outra cor. Pegar a parte do Y aqui, ó. Yzão, Yzinho. Aí eu vou ter os dois grandão pequeno, e o último 2 Yzinho. Pronto, aí ele quer saber, para ser verde e rugoso tem que ser isso, ó. Verde, Rzinho, rugoso, Yzinho. Então, resumindo, nós vamos ter aqui, fazer aqui desse lado, probabilidade é igual, deixa eu voltar um pouquinho aqui só para... Ah não, aqui já tem embaixo, ele quer que seja sementes verde, então a probabilidade para ser verde vai ser o quê? Vamos olhar, verde tem que ter Rzinho, então só tem um, então é 1/4. Então é 1/4 para verde, vezes, viu? Como não tem regra do ou, aqui não fala em ou, então é conectivo E. E o rugoso só tem uma possibilidade também, né? É 1/4. Então 1/2 vezes 1/4. Multiplicando, 1 vezes 1 é 1. Aqui, ó, 1 vezes 1 é 1 e 4 vezes 4 é 16. Então nossa resposta aqui, como gabarito, letra E, viu? Letra E, corre para o abraço. Então vamos para o próximo item aqui. Questão 12, para encontrar o número de gameta, eu vou ser bem rápido. Então aqui, para encontrar os gametas, eu quero saber aqui quais, né, galera? Ó, se eu quero saber quais, eu quero saber quais são os gametas. Então, quando o indivíduo é heterozigoto, a gente separa os alelos e verifica. O próximo é heterozigoto? É, 2 traços. 2 traços aqui. Coloca os alelos. Czão, Czinho, Czão, Czinho. O próximo é heterozigoto? É, 2 traços. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, certo? E aí coloca as letras. Dzão, Dzinho, Dzão, Dzinho, Dzão, Dzinho, Dzão, Dzinho. E agora nós podemos encontrar o número de gameta. Esse aqui vai ser Azão, Czão, Dzão, essa linha, ó. Aí depois eu posso ter Azão, Czão, Dzinho, que é essa linha aqui, ó. Depois eu posso ter Azão, Czinho, Dzão, que é essa outra linha, aqui, ó. Azão, Czinho, Dzão, tá aqui. Eu posso ter também Azão, Czinho, Dzinho, que é essa aqui, ó. E posso ter essa outra aqui, ó. Azinho, Czão, Dzão. Vou colocar aqui. Azinho, Czão, Dzão. Posso ter ainda Azinho, Czão, Dzinho, que é pegando essa linha aqui, ó. Posso ter a última aqui agora, que seria Azinho, Czinho, Dzão, esse, ó. E posso ter a última, que é Azinho, Czinho, Dzinho, que é esse aqui. Tá aqui. Gameta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se vocês forem procurar, dá para ir por eliminação, viu, galera? Ó, por exemplo, termina com Azão, Czinho, Dzinho. Dá para eliminar aqui 2. E aí vocês vão procurando até vocês encontrarem o gabarito. Nesse caso específico, nosso gabarito é a letra E. Beleza? Vamos para a próxima.
Essa é bem tranquila, só perguntando sobre a segunda lei de Mendel, ela pode ser conhecida também como o quê? Lei da segregação independente. Resposta item A. Lei da herança dos caracteres adquiridos. Aqui é a segunda lei de Lamarck. É evolução isso aqui, viu, galera? Não vamos ver ainda. Então, lei dos caracteres adquiridos está fora, não é isso. Lei da pureza dos gametas, primeira lei de Mendel, aqui é a primeira lei, então não tem nada a ver. Lei da dominância e recessividade, também fora. E lei da multiplicação de características. Diabo é isso aqui. Não existe isso. Então, está fora também. Então, item A. E a 14, para finalizar, né, tem aqui gatos que podem ter cor da pele determinada por gene autossômico com dois tipos de alelos, né, onde ele diz que o Bzão traço a cor é preta, né, e obviamente o Bzinho a cor é cinza. Beleza, galera? Aí ele diz qual é a possibilidade do cruzamento de indivíduos heterozigotos nascer um indivíduo com genótipo Bzinho, esse aqui, ou Bzinho, ou conectivo O aqui, não é isso? Então vamos lá. Fazer o cruzamento aqui rápido. Se os indivíduos são heterozigotos, nosso cruzamento é esse. Então, Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho. Ok? Então, qual é a chance de ser Bzão, Bzinho? Vou pegar outra cor aqui. Qual é a chance de ser Bzão, Bzinho? Então, eu tenho aqui Bzão, Bzinho, 2 no total de 4 possibilidades. Simplificando isso, vou fazer aqui, ó. Então, seria 2 quartos, simplificando é igual a meio, ok? A chance de ser Bzão, Bzinho. Qual é a chance de ser Bzinho, Bzinho? É 1 em 4 possibilidades, então inclui tudo, é 1 quarto, beleza? Então, minha probabilidade é igual a 1 meio. Agora, aqui do meio, ó, conectivo ou, viu, galera? Ó, conectivo ou. Então, soma 1 meio vezes mais 1 quarto. E aí, nós já fizemos isso, inclusive, na primeira questão. Procura MMC, está lá na primeira questão, eu já sei, deixa eu fazer aqui. Probabilidade é igual ao MMC de 2 e 4 é 4. E 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 1 é 2. O sinal aqui é mais, bota no meio. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 1 é 1. Coloca aqui em cima. E aqui eu trago minha expressão para cá. A probabilidade é igual a 1 mais 2 é 3. E embaixo é 4, né? Que está aqui, ó. Então, minha possibilidade é 3 quartos. Minha resposta é item C. Tranquilo? Então, espero que amanhã vocês se saiam, que hoje vocês consigam fazer uma prova excelente, viu? E que se saiam bem e aí consigam mostrar a capacidade que vocês têm em relação à aprendizagem e à compreensão dos conteúdos. Então, boa prova a todos, que Deus abençoe. Professor Edilson aqui, desejando tudo de bom para vocês.